Vamos agora a Brasília, onde está o Délio Rocha, que vai trazer informações para nós aqui no Jornal do Piauí. O Délio Rocha, direto de Brasília, trazendo informações. Aí está ele. Délio, boa tarde para você. Olá, Joelson. Meu boa tarde para você, para o Elivaldo. Ontem, né, Joelson, a gente mostrou aqui no Jornal do Piauí, a gente comentou sobre aquela operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que teve como alvo o governador Wilson Witzel. E hoje uma outra operação, desta vez no âmbito do inquérito das fake news, que apura a produção de notícias falsas e apura também ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O alvo dessa operação de hoje da Polícia Federal foram empresários, políticos e blogueiros. Entre eles, Joelson, o empresário Luciano Hang, que é dono das redes de loja Avan, também o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, e Douglas Garcia, deputado estadual pelo PSL de São Paulo. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 estados e mais o Distrito Federal. Esteve na casa desses parlamentares e empresários, né, e de outros parlamentares aí que foram alvo que eu não citei aqui. Olha, Joelson, e além disso, né, o ministro Alexandre de Moraes determinou, no âmbito desse mesmo inquérito das fake news, que 8 deputados, 6 federais e 2 estaduais, sejam ouvidos nos próximos dias. E entre esses deputados estão, a gente pode citar aqui, Bia Kicis, que é do PSL do Distrito Federal, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, o príncipe Dom Orleans e Bragança, né, herdeiro da família real brasileira, também de São Paulo, Felipe Barros, do PSL do Paraná, e outros 4 parlamentares, todos do PSL, da ala governista do PSL. Agora, o curioso, Joelson, é que ontem a gente viu o presidente Jair Bolsonaro parabenizando a Polícia Federal pela operação contra o governador do Rio de Janeiro. O presidente hoje não se manifestou até o momento, e os parlamentares que criticaram ontem, que parabenizaram ontem a operação da Polícia Federal, muitos hoje estão criticando esta operação, que agora tem como alvo os governistas. Joelson. Tá aí, então, meu caro Délio Rocha. Ontem nós tivemos aqui a notícia de que o Rio de Janeiro, né, tinha sido alvo dessa operação, e agora os governistas aliados ao governo. Eu pessoalmente considero que as operações elas jamais seriam realizadas por uma instituição como a Polícia Federal, extremamente séria, como uma forma de retaliação ou de resposta política. Não acredito nisso, até porque todas elas são feitas sob a autorização do STJ, né? No caso dessas. Então, não tem a possibilidade de ser uma revide, uma vingança contra o governador do Rio. Evidentemente que ele faz esse discurso até como uma forma de se proteger aí com a opinião pública, mas eu realmente não acredito, eu aposto muito na credibilidade das instituições nesse sentido. Uma prova disso é que hoje, né, Elivaldo Barbosa? Exatamente. Demonstra que a Polícia Federal é, de fato, uma instituição de Estado, não de governo, ou seja, está além do governo. Ela serve ao país quanto Estado, de um modo geral. E ela tem, até hoje, demonstrado integralmente esse papel. Agora, é claro que toda a ação da Polícia Federal tem uma repercussão política. E essa guerra entre adversários e aliados, Bolsonaro e seus adversários, ela vai continuar sempre nesse ambiente de selvageria política total. Vai entrar Albo e vai falar também, né, Délio? Isso, Joelson. Olha, determinação também do ministro Alexandre de Moraes, do STF, né, ele está mais aí num outro inquérito, né, que apura as declarações dadas pelo ministro da Educação naquela famosa reunião ministerial, aquela mesma que teve o vídeo divulgado publicamente na semana passada. E naquela ocasião, Joelson e Elivaldo, né, muitos não lembram, o ministro da Educação se referiu aos ministros do STF como vagabundos e também defendeu a prisão dos magistrados. Vamos conferir. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia.
começando no STF. Tá aí, Joelson. Então, o ministro da Educação tem que prestar esclarecimentos sobre essas declarações em até 5 dias na Polícia Federal. E esta semana, Joelson, o ministro Abraham Weintraub já tinha sido convocado, né, foi aprovada então essa convocação do ministro da Educação para prestar esclarecimentos no Senado Federal, também envolvendo as declarações dele dadas nesta mesma reunião ministerial do dia 22 de abril. Joelson. Então, Délio Rocha, obrigado pela participação direto de Brasília. Délio Rocha, trazendo as informações da capital federal. Elivaldo Barbosa, quero agradecê-lo, Elivaldo. Olha, Joel, só antes de encerrar, Claro, ontem, claro. quando estávamos aqui encerrando, o Tribunal Regional Eleitoral realizava aquela sessão com o plenário virtual, os integrantes de casa fazendo ali, e foi feito um julgamento considerado o julgamento do ano, que previa exatamente a análise de um recurso impetrado pela prefeita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro, do Progressistas, contra a cassação na primeira instância, lá na comarca de São Raimundo. Olha, Joelson, você sabe qual foi o placar? 3-2. Foi? O placar foi desempatado com o voto de Minerva, do presidente da Corte, desembargador José James Pereira. Quer dizer que ficou do 2-2, é isso? E ele desempatou. Estava empatado, estava 3-3, melhor dizendo. Pronto, porque a Corte tem 7 Tem membros. 7 membros, estava 3-3. Agora você imagina como é que fica o clima das partes diretamente envolvidas. De um lado, a prefeita Carmelita Castro com seus aliados, tem 2 vereadores envolvidos também, que se fosse atingido poderia sofrer também sanções de inelegibilidade. O esposo, que é o deputado Hélio Isaías, também, sim, da mesma forma. E o outro lado, que é a oposição à prefeitura do município, capitaneada pelo ex-prefeito Avelar Ferreira, que também acompanhava com muito otimismo até a possibilidade de cassação da prefeita. Com esse placar, o mandato da prefeita Carmelita Castro está mantido, garantido, assegurado com base na decisão do Tribunal Regional Eleitoral. A oposição anunciou recurso da decisão assim que os acórdãos publicados, a oposição promete recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas pelo andar da carruagem, já no ano da eleição, ela ganha assim, a prefeita tem uma situação de absoluta estabilidade para conduzir administrativamente o município de São Raimundo Nonato. Olha que coisa interessante. Elivaldo, normalmente... É preciso ter nervos de aço. É preciso ter nervos de aço. Já diria Lupicínio Rodrigues. É verdade. Agora, Elivaldo, normalmente em casos assim, os presidentes, é claro que isso não é uma obrigação, mas normalmente os presidentes, quando vão fazer por voto de Minerva, eles geralmente pedem vistas para poder eles estudarem. Foi o caso desse, não? Não. Foi tudo na mesma sessão? Tudo na mesma sessão. Olha aí. Desempatou, foi chamado, ele deu o voto. Mas foi um voto demorado. Um voto lido, quase 2 horas, bem fundamentado, e favoreceu a permanência da prefeita Carmelita Castro no cargo de prefeita de São Raimundo. O recurso da oposição é um direito, porém, Elivaldo Barbosa, e aí gera recurso, né, no caso do TRE. Gera sim, porque a instância termina lá no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Agora, vai perder objeto, não tem como perder. Se a decisão fosse favorável à cassação, já permitiria o afastamento da prefeita e do vice, Beto Macedo, que é do PT. Com a decisão favorável à prefeita, ela segue no cargo com o mandato preservado. A prefeito, o vice, os vereadores, enfim. Agora, a parte contrária, que perdeu a votação, ela tem todo o direito de recorrer à instância superior da Justiça Eleitoral, no caso, o TSE, em Brasília. Aí então. Elivaldo, obrigado. É isso, Joelson. Até amanhã com mais informações aqui do nosso Jornal do Piauí. Jornal do Piauí com Elivaldo Barbosa, também trazendo as informações da política.